Olá a todos, aqui é o Marco da Quiné com a atualização dos fundos multimercados durante o mês de abril. A minha primeira mensagem que eu queria passar para vocês: a gente começa esse mês mais cauteloso do que começou o mês anterior. Antes de eu chegar um pouco no racional disso, eu queria começar falando do mercado de moedas, que vai dar para a gente entender a forma como a gente tem pensado a situação atual. Então, lembrando, como a gente vem dizendo, existe na verdade uma grande operação logística para conseguir conter o coronavírus. Não existe uma relação fixa entre atividade econômica e entre sistema de saúde. Na verdade, isso é dinâmico e depende das atitudes dos países, onde países que, por exemplo, tiverem mais testes vão conseguir ter mais atividade econômica sem sacrificar o sistema de saúde. Países que seguirem mais as regras de distanciamento social, a mesma coisa, mais atividade econômica com menos sacrifício de saúde. Isso é bem importante, quem começou também no início, e logo no início da doença, agiu, também consegue ter um risco-retorno melhor. E por aí vai. Então, o que a gente tem feito, na verdade, é separar os países que estão indo bem nessa relação dos países que estão tendo mais dificuldade. E, nesse sentido, o mercado de moedas está preferindo principalmente os países da Ásia. A gente entende que esses países têm mais experiência em lidar com o vírus, eles agiram mais rápido, eles conseguiram rapidamente escalar o número de testes, a população segue mais as regras de distanciamento social, então eles têm tudo para retomar a atividade econômica mais rápido, ter menos impacto político também e acumular menos dívida nesse período. Então a gente está comprando moedas como o Yen, está comprando moedas como o dólar australiano e tem vendido a Libra, o dólar canadense e o próprio dólar, tá? Então essa é a primeira coisa. E aí, chegando na parte de bolsa, já dá para entender um pouco por que a gente está mais cauteloso. Porque, na verdade, os mercados de risco subiram muito, as bolsas subiram bastante aí durante o mês de abril em quase todos os países. E, na verdade, quando a gente olha o caso brasileiro, eu acho que uma luz amarela está surgindo. A gente já está quase um mês em quarentena. Infelizmente, a gente já era para estar vendo as curvas de vírus declinando. Elas têm ainda subindo. Não importa se olha o número de mortes, o número de casos ou mesmo o número de internações. Eu acho que isso gera um pouco de um risco-retorno para estar comprado em bolsa pior, tá? Então, a gente no mês passado ganhou nas nossas posições em índice, em mineração, no setor de aluguel de veículos, alguma coisa em shoppings, setor de tecnologia nos Estados Unidos, mas a gente está reduzindo essas posições aí, a gente reduziu ao longo do final do mês passado, porque a gente entende que os preços estão mais altos, esse risco do vírus aqui no Brasil tem subido. Falando agora do mercado de juros, é aí que a gente está ainda mais otimista, tá? Foi o principal ganho do mês passado. Ele veio tanto do Brasil como do México, mas principalmente do México. A gente está vendo que a inflação está caindo forte, deve continuar caindo. O que chamou a atenção, você pega aqui no caso brasileiro, o IPCA 15, onde surpreendeu mais para baixo, foi inclusive na parte de bens industriais, que seriam supostamente onde teria mais influência do câmbio. Então, na verdade, a necessidade das empresas de levantar caixa está fazendo que elas deem desconto nesses bens. Então, a inflação deve ficar muito baixa, a gente deve ter 3 meses seguidos de deflação no Brasil. Existe um risco concreto de que a inflação no Brasil pode ser abaixo do piso da meta aí no ano de 2020. Tá? Então, a gente continua nos juros no Brasil. E no caso mexicano, que tem nos chamado a atenção é que, na verdade, o AMLO, o presidente, ele tem sido bastante cauteloso em fazer expansão fiscal. Então, isso só vai reforçar o impacto negativo da atividade econômica e vai forçar os juros para baixo. O México, dos países que a gente segue, foi o lugar onde os juros mais fechou aí no mês anterior. Por último, falando do mercado de volatilidade e da parte sistemática, o ganho foi positivo. A gente tinha posições aí vendendo seguros, principalmente na Bolsa Americana. A gente teve ganho com essas posições e resolveu diminuir. Na verdade, como a gente está até mais cauteloso, a gente comprou alguns seguros, principalmente no mercado de commodities agrícolas. Então é isso, eu paro por aqui o resumo, eu espero que todos estejam bem, tenham um bom mês, qualquer dúvida pode falar com a gente está aqui para isso, e a mensagem principal para ficar é um pouco mais cauteloso, que os ativos de risco melhoraram, mas os riscos ainda estão aí, recuperar a atividade econômica não vai ser fácil, e no caso do Brasil a curva está gerando um pouco de cautela para a gente. Muito obrigado, um grande abraço.